Hoje, viemos para a Santa Convocação do Dia da Expiação. Eu espero que todos os nossos membros da família de Sião recebam a incrível graça da expiação de Deus. Que Deus possa abençoar vocês abundantemente durante a festa. Durante esse culto da tarde também, vamos continuar a pensar na profunda graça de Deus e compaixão sem fim de fazer expiação pelos nossos pecados. Vamos pensar também em como a fé da igreja primitiva cresceu tão rapidamente. Foi apenas quando os santos compreenderam completamente o sacrifício de Cristo, que morreu na cruz, que a obra do evangelho da igreja primitiva prosperou abundantemente. Vamos tomar um tempo para estudar sobre esse assunto. O título do sermão de hoje é: Quem nos separará do amor de Cristo? Vejamos a Epístola aos Romanos, capítulo 8. O apóstolo Paulo compreendeu o profundo amor e sacrifício demonstrado por Cristo através da cruz. Vejamos essa cena no versículo 33, onde ele explicou apaixonadamente aos santos de Roma que nada em toda a criação pode nos separar do amor de Cristo. Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na sua carta para a igreja em Roma, o apóstolo Paulo confessou sua fé em relação a Deus e escreveu: nada em toda a criação poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Já que os santos entenderam completamente o significado do sacrifício de Cristo na cruz, eles não puderam guardar sua fé até o fim, apesar da severa perseguição, impedimento e insultos do Império Romano. Os santos da igreja primitiva compreenderam o divino amor de Deus, que derramou seu sangue na cruz. Entendendo a mentalidade e fé dos apóstolos da igreja primitiva, vejamos o caminho que eles percorreram através de sua vida de fé. Vamos para o livro de Atos, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 22. E, agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Apesar das dificuldades e do perigo de ser jogado na prisão, Paulo não sucumbiu à situação e sim a venceu, a fim de pregar o Evangelho. Versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então, como os santos da igreja primitiva chegaram a ter tal fé? Nós precisamos entender a motivação e as circunstâncias que os permitiram ter tal fé. Vamos para o capítulo 21. Capítulo 21, versículo 10.
Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E, vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então, ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Hoje estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Ao olhar as palavras, nos capítulos 20 e 21, nós podemos ver um vislumbre da atitude e mentalidade que os membros da igreja primitiva tinham ao realizarem a missão dada por Cristo. Qual era a fonte da mente e fé fervorosa que os santos da igreja primitiva tinham? Não deve haver uma explicação de como eles chegaram a ter tal fé? Se eles tivessem pregado simplesmente porque os outros estavam fazendo isso, eles não teriam perseverado por um longo tempo. Ao invés disso, os santos da igreja primitiva pregaram porque eles puderam compreender completamente o sacrifício de Deus. Para fazer expiação pelos nossos pecados, Deus veio à terra, deixando o seu glorioso trono do céu e foi humilhado na cruz. Ainda que seu poder seja grande o bastante para mudar a situação, ele voluntariamente escolheu aquele caminho e sofreu para nos salvar. Depois de compreender a incrível graça de Deus, entendendo por que ele viveu tal vida de fé, os santos da igreja primitiva participaram fervorosamente da missão de Cristo para salvar o mundo. Não havia nada que podia impedir o zelo de sua fé. Eles foram ridicularizados, aprisionados, acorrentados, apedrejados e até mesmo mortos por espada. Às vezes, os vestiam com peles de ovelhas ou peles de cabras e os jogavam aos leões no Coliseu de Roma. Os soldados romanos os levantavam em estacas, derramavam óleo sobre eles e então ateavam fogo desde os pés, como tochas humanas. Eles foram atormentados de todas as maneiras possíveis. Mesmo assim, nada podia impedir a fé dos santos da igreja primitiva. E tudo porque eles entenderam completamente a profunda graça contida no sacrifício de expiação de Cristo. Eles realmente compreenderam. Eles puderam ter tal fé por causa de sua profunda compreensão. No entanto, uma fé artificial não pode durar muito. Por isso, primeiramente, nós devemos entender e compreender o amor de Deus. Vamos continuar, abrindo a Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Nós precisamos ter olhos que percebem corretamente Cristo que veio à terra para nos salvar. Quando chegamos a entender a vida de sacrifício de Cristo, nós podemos ter também o mesmo tipo de fé que os santos primitivos tiveram. Nós também poderemos continuar pregando o Evangelho, apesar das situações desfavoráveis, perseguições ou julgamentos. Vamos continuar com o versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. O que ele fez a respeito da cruz? Ele aceitou e suportou a cruz. Isso porque essa era a única maneira de ele salvar e redimir seus amados filhos, concedendo-lhes a remissão de pecados. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado.
Se a humanidade entendesse tudo o que está escrito sobre o sacrifício de Cristo nestes versículos, eles considerariam todo o sofrimento, perseguição ou tribulação em sua vida de fé como algo insignificante. Para fazer expiação pelos nossos pecados, o Pai e a Mãe Celestiais suportaram a paixão da cruz. Para perdoar nossos incontáveis pecados do céu, eles sofreram em nosso lugar, como a realidade de todos os animais que foram sacrificados por mais de 1500 anos nos tempos do Antigo Testamento. Através desse dia da expiação, se nós compreendermos esse profundo amor e sacrifício do nosso Pai e da nossa Mãe, não devemos poder fazer as mesmas obras que os santos da igreja primitiva fizeram? Porque nós não poderíamos ter a mesma fé dos santos primitivos? Alguns criam sua fé apenas em suas mentes, imaginando situações baseadas nas cartas da Bíblia. Contudo, quando eles encontram uma situação real que prove sua fé artificial, ela entra em colapso completamente. Por isso, todos os santos da igreja primitiva sentiam grande orgulho em participar do sofrimento de Cristo e consideravam isto uma grande honra. Eles se regozijavam grandemente, dizendo: eu sou agora considerado como digno de participar do sofrimento de Cristo. Vamos continuar com a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Dizem que o sofrimento é a armadura da nossa fé. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Isso não significa que nós devemos deixar a maneira como vivíamos nossas vidas no passado, como gentios. Versículo 4. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para este fim, foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Deus nos desperta, dizendo: já que Cristo sofreu em sua carne, armem-se vocês também com a mesma atitude. Versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do quê? Vocês são coparticipantes? Dos sofrimentos de Cristo. Cristo suportou os sofrimentos apenas para nos salvar. É por isso que nós devemos nos regozijar em participar dos sofrimentos de Cristo para a salvação daqueles que logo virão à verdade. Vejamos o versículo 13 mais uma vez. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador,
na prática do bem. Aqui, nós podemos ver diferentes tipos de sofrimentos que enfrentaremos enquanto vivemos uma vida de cristão. Para aqueles que entendem o verdadeiro significado do amor e sacrifício de Cristo, eles não consideram seu sofrimento como verdadeiro sofrimento. O sofrimento nunca pode impedir ou danificar sua fé, mesmo de forma mais leve. Vamos para o capítulo 5. Capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de fazer o quê? Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Somente quando participamos do sofrimento de Cristo, podemos ser perfeitos. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É por isso que, de acordo com nossas situações, recebemos temporariamente uma certa quantia de sofrimento. Toda vez que o apóstolo Paulo se deparava com o sofrimento, ele repetidamente enfatizava o ponto: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição? Visto que Paulo já tinha compreendido a graça e o amor de Deus contidos em seu sacrifício de expiação, ele estava determinado a viver e até morrer por Cristo. Paulo continuamente confessou sua fé no livro de Atos, capítulos 20 e 21. Com relação a nós, não importa que tipo de tribulação e angústias nos sejam dadas, nós não devemos considerá-las como dificuldades. Ao invés disso, vamos refletir: quanto nosso Deus teve de sofrer para perdoar nossos pecados? Deve ter sido um fardo muito pesado carregar toda a dor e sofrimento sozinho. Quão grande sua aflição deve ter sido. Como qualquer dificuldade ou sofrimento que eu tenha que passar pode ser comparado ao sofrimento que ele suportou? Nós não devemos pensar em nosso sofrimento em comparação ao sofrimento que Deus teve que passar? Foi por isso que Paulo disse aos santos da igreja primitiva: desisti das coisas próprias de menino do passado. Vamos todos deixar a fé de menino para trás. Deus não nos abandonou ou desprezou, mesmo quando nós éramos pecadores. Ainda que Deus pudesse nos deixar morrer em nosso pecado, Ele mesmo veio a esta terra para ser sacrificado como oferta queimada, desistindo de sua glória e trono do céu. Toda vez que refletirmos no amor de Deus por nós, devemos pensar: o que eu sou para que Deus me vista de tremendo amor e graça? O que eu sou para que Ele deixe a glória do céu para trás e venha à terra para buscar minha pobre alma? Como Ele aceitou voluntariamente o fardo pesado da cruz e viveu em tal agonia e sofrimento por mim? Com esse tipo de compreensão, Paulo disse: como eu posso trair o amor de Cristo? Mesmo que as pessoas nos tratem com espadas ou se formos atingidos pela fome, nada em toda a criação pode nos separar do amor de Cristo. Assim que entendermos esse imenso amor de Deus, seremos capazes de praticar a fé, da qual o mundo não é digno. Ainda que alguém imite a vida dos santos superficialmente, sua fé não pode durar. A realidade logo os exporá e sua fé será destruída. É por isso que é necessário descobrirmos e compreendermos o amor sem fim e o divino sacrifício de Deus. Antes de concluirmos, vejamos mais um versículo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13.
neste dia da expiação. E sempre que nossa fé balançar, vamos nos lembrar do sofrimento, agonia e dor que Deus suportou com perseverança para perdoar nossos pecados. Não vamos balançar por causa do nosso pouco conhecimento e fé imatura, mas proclamar: quem ousará nos separar do amor de Cristo? Com essa mentalidade e fé, vamos nos tornar filhos de Sião que podem concluir a última missão do Evangelho por todo o mundo. Capítulo 13, versículo 9. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, como eu falava? Falava como menino. E como eu sentia? Sentia como menino. E como eu pensava? Pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, o que devo fazer? Desisti das coisas próprias de menino. No passado, ainda que vivíamos uma vida de fé, nós não sabíamos por que precisávamos crer em Deus ou porque devíamos suportar os sofrimentos. Antes, nós vivíamos sem conhecer o amor de Cristo ou a graça de Deus. Agora, contudo, como chegamos a conhecer o amor de Cristo, nossa fé se transformou para que possamos declarar: quem ousará nos separar do amor de Cristo? Quando nós tínhamos a fé como a de um menino, nós falávamos, pensávamos e nos expressávamos, entendendo as coisas como um menino. Nós praticávamos nossa fé com a imaturidade de um menino, sem conhecer por que tínhamos que ir à igreja. É por isso que nós só íamos à igreja quando as pessoas nos buscavam. No entanto, uma vez que compreendemos o amor de Deus, nós não devemos ser aqueles cuja fé depende de mais alguém. Quando nós éramos jovens, a maneira que pensávamos, falávamos e entendíamos as coisas era como a de um menino. Contudo, ao entender o amor de Deus, nós renascemos como adultos maduros. Quando nós realizamos o Evangelho e cuidamos dos irmãos e das irmãs com o amor de Deus, nós nunca ficaremos cansados. No contrário, se nós fazemos a obra do Evangelho sem amor no coração, nós nos tornamos desmotivados e nossos pés se tornam pesados. Neste caso, nós apenas estaríamos imitando a vida de fé dos outros e tudo pareceria um fardo. Hoje, no dia da expiação, vamos gravar em nosso coração, mais uma vez, o magnífico amor que Deus concedeu a nós através desta festa. O pai e a mãe se sacrificaram como oferta pelo pecado. Eles deixaram para trás seus tronos gloriosos no céu e concederam a nós, filhos celestiais, tal profunda graça, ainda que tenhamos cometido tais pecados graves. Então, para o pai e a mãe que se sacrificaram tanto, como nós possivelmente podemos lhes retribuir? Já que Deus quer que todos se arrependam, eu espero seriamente que nós, como pecadores que já se arrependeram, possamos devotar nosso coração e mentes para a obra de guiar toda a humanidade ao arrependimento. Com isso, eu concluo o sermão do dia da expiação. Muito obrigado.